meu nome é Samile, sou acadêmica do curso de Direito do 5º semestre e hoje eu vou falar um pouco sobre pensão por morte. Primeiramente, trouxe aqui um sumário, primeiramente a definição de pensão por morte, a base legal, quem tem direito à pensão, requisitos para essa concessão, valor do benefício, duração, algumas mudanças trazidas pela reforma da Previdência, reconhecimento da parentalidade socioafetiva e a pensão por morte, trouxe também julgados do STF e do STJ e, por fim, a conclusão. Definição de pensão por morte. Qual que é o conceito? É o benefício previdenciário concedido à coletividade, ao conjunto de dependentes do segurado falecido. É interessante a gente gravar isso, que é o conjunto de dependentes, porque o INSS ele não concede uma pensão para cada dependente, mas sim uma pensão só para a coletividade, tá? O objetivo principal desse benefício é assegurar a seguridade, a proteção social para essa família, a segurança econômica, então, visando diminuir, erradicar esse impacto econômico da família. Trouxe aqui, então, a nossa base legal. Primeiramente, falar sobre a Constituição, que ali no seu artigo 201, inciso 5, ela cita, então, a família. Aqui, a Constituição, ela trouxe uma inovação, que foi assegurar ao homem o direito também à pensão por morte, sem precisar comprovar a dependência, tá? Eu vou falar mais à frente, mas só para guardar essa informação. Então, aqui no artigo 201, inciso 5º, ela vai falar sobre a pensão por morte. A gente tem também, né, a Lei de Benefícios, que é a 8.213 de 91, que ela vai, então, trazer toda a legislação, as principais regras, os principais, tudo aquilo que a gente precisa saber, né, sobre pensão por morte. E ali, do artigo 74 ao artigo 78, a gente vai ver algumas regras e mudanças também, tá? Que foram... quando a gente vai ver essa lei seca mesmo, você precisa estudar ela com base na emenda constitucional 103, né, que a gente vai falar sobre ela, que alterou bastante coisa, tá bom? Dessa lei. Decretos e portarias. Esses decretos, eles vêm estabelecendo coisas básicas mesmo, do dia a dia. Por exemplo, a gente tem ali portarias do INSS para regulamentar a questão de documentação, por exemplo, que são necessárias para requisitar esse benefício. Ou também a gente tem a questão de prazos, tá? Que também pode vir nessas portarias. Não menos importante, a gente tem a reforma previdenciária e a emenda, que é a emenda constitucional, né? 103. Também a jurisprudência do STF e STJ, que eu vou trazer ela aqui mais especificamente na questão do reconhecimento da parentalidade. Isso. Pois bem, quem tem direito à pensão? A gente vai ver que é um conjunto, né, uma coletividade de pessoas, primeiramente falando sobre o cônjuge ou companheiro, ele tem o direito nato, tá? Aqui, o cônjuge ou companheiro, ele não precisa demonstrar a dependência. Essa foi a mudança que eu havia falado. Antigamente, somente a mulher é que se presumia. O homem, ele realmente precisava demonstrar que ele era, assim, dependente, tá? Os filhos, eles até 21 anos também não precisam demonstrar essa dependência. Eles são, então, considerados como dependentes até os 21 anos. E aí, passado essa idade, apenas aqueles que são inválidos ou têm algum tipo de deficiência que vão receber aí de forma vitalícia, tá? Vão ser considerados dependentes. E os pais? Os pais, eles vêm como dependentes subsidiários. Então, ali, na ausência dos outros dependentes, que os pais, eles vêm ali e eles precisam comprovar essa dependência econômica. Temos também os irmãos como subsidiários. Os irmãos, eles precisam ser menor de 21 anos, ter alguma invalidez, tá? E comprovar essa dependência econômica. Aqui é importante a gente lembrar que a pensão por morte, ela segue essa hierarquia de dependentes. Então, a gente vai primeiro visitar ali se tem um cônjuge ou um companheiro, até chegar na figura aqui dos irmãos. Requisitos
requisitos para a concessão. Trouxe aqui alguns requisitos. O primeiro é a qualidade do segurado. Esse segurado, ele precisa estar inscrito no INSS e estar contribuindo. Atualmente não tem, e na realidade nunca teve, uma exigência de carência. Então, a partir da primeira contribuição, ele já está assegurado. Segunda, dependência econômica. A lei, ela vai dizer quem são os dependentes que vão se enquadrar como dependentes mesmo, né, do segurado, e vários deles vão precisar comprovar essa dependência econômica. Para o cônjuge, não é que não precisa depender economicamente, é apenas porque se presume que ele é dependente. Quais são os prazos para requerer? A gente tem, vias gerais, 2 prazos de 90 dias para todos, salvo aqui os menores de 16 anos, que é outro prazo que eu vou falar, mas esse prazo de 90 dias, ele precisa ser seguido para que a família, os dependentes, eles consigam receber desde o momento do óbito. Passados esses 90 dias, eles vão conseguir ainda solicitar o benefício, mas eles não vão receber esse retroativo do óbito, eles vão receber apenas a data do requerimento. Essa regra é a mesma aplicada para os menores de 16 anos, com a ressalva de 180 dias, tá? Valor do benefício. Esse cálculo, então, mudou. O cálculo novo, ele segue a seguinte regra. 50% do valor base, que esse valor aqui, é importante a gente lembrar, que não é o valor que o segurado ali, ele recebe se ele não for aposentado. É o valor que ele recebe caso ele já seja aposentado, ou o valor que ele iria receber se ele fosse aposentado hoje por invalidez, por exemplo. Então, a gente pega essa base de cálculo e divide por 2, né? Que aí vai dar 50%. Essa é a base de cálculo. Então, e aí a gente vai pegar esse valor e vai somar mais 10% para cada dependente, indo até os 100%, né? Então, o segurado, ele deixou aí 5 dependentes ou mais, aí ele vai chegar no valor de 100%. E a gente, claro, respeitando o teto, né, do RGPS, que aqui toda essa questão, né, tudo que eu estou falando aqui, é seguindo o RGPS. A gente sabe que tem os regimes próprios também, mas iria precisar me delongar bastante, então eu escolhi falar sobre o RGPS. Mas pode passar. Bom, duração do benefício. Aqui teve bastante mudança também, tá? E o que vai acontecer aqui? A gente vai ter durações diferentes, tá? Para cada caso. Primeiramente, falando sobre o cônjuge de companhia. Quando que ela vai ser vitalícia? Em 2 hipóteses. Ou o cônjuge, ele vai precisar ser inválido, ou ele vai precisar ter mais de 45 anos na data do óbito. Aí vai ser vitalícia. Temporárias. Já vou pedir perdão para vocês, porque como vocês perceberam, tem um erro de grafia na palavra casamento. Mas, seguindo aqui, quando que ela vai ser temporária? Quando o casamento ele tiver menos de 2 anos, tá? Ou quando o cônjuge for tiver menos de 45 anos, tá bom? São algumas das hipóteses. Para os filhos, eles vão receber, via de regra, até 21 anos. Quando completar essa idade, acaba, tá? Agora, a hipótese que a gente tem ali é para os filhos que são inválidos ou tem algum tipo de dependência, deficiência, eles vão ser considerados vitalícios também, até que acabe essa invalidez. Para os pais, eles vão precisar comprovar a dependência financeira e não vai ser estipulado um prazo, mas essa pensão ela pode ser revista a qualquer momento. Aqui, vou passar um pouquinho. Pronto. Aqui eu trouxe uma observação, tá? Poderia entrar mais a fundo nisso, mas eu vou falar por alto aqui, só para não me delongar, sobre a morte presumida, tá? A gente tem aqui na duração do benefício que, em caso de morte presumida, a família ela vai contar ali 6 meses do desaparecimento e após esse período é possível requisitar a pensão por morte. E quando se acontecer que essa pessoa
retornar, aí a família então vai conseguir vai encerrar esse benefício previdenciário, tá? De pensão por morte. E a dúvida que pode se ter nesses casos: a família vai ter que ressarcir esse valor em caso de aparecimento? Vai depender de boa fé. Se no desaparecimento não teve má fé, não vai ser necessário o ressarcimento. Bom, e aqui eu trouxe um quadrinho, né? Com o quadro com as idades dos cônjuges. Aqui, como vocês podem ver, vai depender, por exemplo, da idade. Então, se o segurado ele falece e deixa uma esposa com 21 anos, ela vai receber somente por 3 anos. Entre 27 e 27 anos, vai receber por 6 anos. Se o cônjuge que ficar tiver entre 31 e 45 anos, vai receber a pensão por 15 anos, até então ter 45 anos e receber de forma vitalícia. Tá ok? Aqui é importante lembrar também que essa foi uma das mudanças trazidas pela emenda constitucional. E aí eu vou falar sobre isso daqui a frente, pode passar. Aqui então chegamos, mudanças trazidas pela reforma da Previdência. A primeira mudança foi o cálculo do benefício. Esse cálculo todo que a gente fez, calculando ali o teto mais 10% para cada dependente, não era necessário se fazer. Apenas pegava o valor dessa aposentadoria e era isso, 100% para a família, tá? E eu trouxe aqui um detalhe bem interessante. Teve muita opinião, teve uma repercussão muito grande quando isso aconteceu, e o STF ele precisou, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, número 7.051, dizer que sim, essa reforma, esse ponto, né, da reforma é constitucional, tá? Esse novo cálculo. Segundo, duração do benefício. A duração também, um dos pontos mais altos que mexeu, é porque era vitalício. Não tinha esse cálculo de idade para ver se que idade que você tem mais de 45 anos? Não, era sempre, né, via de regra vitalício ali, para os cônjuges, e isso mudou. Aí a gente tem então aqui, o que tem de novo? Então, primeiro, duração do casamento. Porque se você for até 2 anos, se você tiver até 2 anos de casamento e o cônjuge falece, você vai receber só por 4 meses, tá? Ou se o segurado, na qualidade dele de segurado, ele contribuiu somente 18 meses ou menos, também vai receber só por 4 meses os segurados dele, os dependentes dele. Então, a quantidade de contribuição passou a importar também. A idade do cônjuge, que foi o que a gente viu agora, e a gente tem essa questão da invalidez cessada, que é revisto, e se for cessada a invalidez, perde também a pensão. Transferência de cotas ao encerrar. O que acontecia antigamente? O segurado, ele deixava ali, por exemplo, 3 dependentes. Quando o filho menor de 21 anos completava os 21, essa cota dele passava para a mãe. E essa mãe, ela não perdia então esse valor, o que não acontece atualmente. No caso aqui, a transferência de cotas, ela não acontece mais, e esse valor então, ele volta para o INSS, ele não é devido, não acontece mais. A gente tem aqui as regras transitórias também, né? A importância, eu coloquei aqui também para a gente lembrar da importância, né, das regras transitórias, porque as pessoas do antigo regime, elas não se favorecem e também não perdem nenhum dos seus benefícios, que isso é uma dúvida que surge muito, né? Pode passar. E agora a gente chegou no tema que eu quis trazer, né, que é o reconhecimento de paternidade socioafetiva e a pensão por morte. Tá, mas o que é esse reconhecimento de paternidade? É quando há o reconhecimento de paternidade pela afetividade e não pelos critérios biológicos. Esse reconhecimento ele pode se dar tanto por meio de decisões judiciais, tanto por registro em cartório. Esse reconhecimento ele considera os laços afetivos entre pais e filhos que não possuem nenhum tipo de vínculo biológico. E isso tem sido bastante relevante no que se refere à pensão por morte. O reconhecimento da paternidade afetiva ele concede aos filhos os mesmos direitos de um filho
biológico, então eles são equiparados. E isso, em pensão por morte, tem levantado grandes debates, tá? Porque como que vai ficar essa questão dos filhos biológicos e dos filhos socioafetivos? Será que realmente eles vão receber essa cota igual? Então, pode passar. Trouxe aqui uma decisão do STF que diz o seguinte: o STF já se manifestou sobre o reconhecimento da paternidade socioafetiva e suas implicações. Nesse julgado específico, o STF ele afirmou que sim, o filho, né, socioafetivo, ele possui os mesmos direitos de um filho biológico, inclusive para fins previdenciários. Claro que para os outros fins também, civis, mas no direito previdenciário também. A decisão foi fundamentada no princípio da dignidade da pessoa humana e no melhor para a criança e para o adolescente, o melhor interesse. Trouxe aqui então a decisão em si, que diz o seguinte: o tribunal, por maioria e nos termos do voto do relator, fixou tese nos seguintes termos: a parentalidade socioafetiva declarada ou não em registro público não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseada na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Ainda sobre isso, trouxe o tema 622 do STF, que é sobre a prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica. A tese é a seguinte: a paternidade socioafetiva declarada ou não em registro público não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica com os efeitos jurídicos próprios. Então, virou um tema, né? E isso daqui tem repercussão geral, porque cortou na partezinha. Então, a gente pode ver a importância que está tendo esse reconhecimento socioafetivo no mundo previdenciário, né? Pode passar. Eu trouxe também do STJ, que era uma disputa aqui. O que acontece? Os irmãos eles já vinham recebendo benefício previdenciário e o irmão socioafetivo queria então pleitear esse mesmo direito, e o STJ foi de encontro também à decisão do STF, permitindo esse direito do irmão socioafetivo. Aqui, um ponto importante a se ressaltar da decisão é que... tô voltando. Quer que eu passe? Pode voltar, só Voltar? Isso, obrigada. É no do STF. Volta. Isso aí, obrigada. Aqui, um ponto importante para a gente ressaltar é que o STF, ele deixou que esse reconhecimento ocorra após a morte. Então, esse é um ponto, né, importante que eu não disse, mas é importante a gente saber o que está sendo decidido, né, no nosso país. Então, o STF afirmou o entendimento de que a paternidade socioafetiva gera os mesmos direitos que a biológica, mesmo que o reconhecimento ocorra após morte. Quer que eu passe aqui? Aí. Bom, então agora eu parto para a minha conclusão, né? E dizer que o reconhecimento, né, de paternidade socioafetiva, embora amplie, né, a definição de família, ainda existem, muitas vezes não é o suficiente para garantir direitos efetivos em contexto de desigualdade. E a falta de uniformidade das decisões judiciais e a resistência cultural a essa nova forma de reconhecimento podem gerar inseguranças jurídicas, prejudicando o acesso a benefícios sociais. E a gente precisa entender que muitas vezes essas famílias elas estão à margem, né, do sistema de modo geral. Então, eu considero sim esse passo que o STF tomou um grande avanço para a sociedade, para as pessoas que estão aí à margem de direitos, querendo ou não, se esse filho ele teve uma relação afetiva com uma pessoa que poderia sim dar uma pensão para ele pós-morte, foi uma expectativa que foi criada, e sim, eu acredito que é justo, né, com base no que eu penso, essa decisão
do STF, e acredito que parabenizo, inclusive, os ministros para poder reduzir, né, essa questão da desigualdade. Mas, no tocante a isso, infelizmente, é sabido, né, que de diversas formas as pessoas tentam fraudar tudo. Então, não deixo de dizer também que essa pode ser uma forma de tentar fraudar, de tentar enganar o sistema de modo geral, mas é um avanço muito grande, eu considero. E é isso. Muito bem. Excelente. Excelente mesmo. E vou começar, antes de eu avaliar a sua apresentação, a notícia que eu queria dar é: você escolheu um tema que caiu na última prova oral do concurso de procurador federal. Uma das questões, a de Direito e Seguridade Social, que eu era examinadora, foi essa. Pensão por morte em geral, claro, não foi abordado o aspecto socioafetivo, mas tinha um enteado menor de idade, então a pessoa tinha que saber responder quais seriam os direitos. Era um casal homoafetivo de mulheres e poderia ter sido um ponto para ser abordado em relação à socioafetividade, né? Se teria direito ou não, de alguma forma de ter uma pergunta específica tratando disso, até esperando que o candidato falasse sobre o presidente do Supremo. Quando a gente avalia, o presidente entra, viu, gente? Às vezes pode ser um julgado específico que a gente vai pontuar se a pessoa citar, se ela souber ou não souber. Por isso é tão importante, quando vocês fizerem a apresentação, se tiver algum aspecto que puder ser aprofundado em termos de jurisprudência, é importante vocês já pegarem e colocarem, que aquilo vai ficar na cabeça. Guarda a sua apresentação de hoje. Vocês, espero que tenham prestado atenção, peçam para ela depois, tá, uma aula sobre pensão por morte. Tá muito boa. Você conseguiu apresentar de uma forma completa e tão didática que, se vocês aceitarem a minha sugestão, já é um ponto para vocês estudarem, que pode virar uma questão de concurso amanhã. Não percam a oportunidade. Está muito bom, muito bem feito. A pesquisa está aprofundada, está bem feita. Você dominou o assunto completamente. Se você ficou nervosa, a gente não conseguiu perceber, mas nem de longe. Até aqui a confusão que deu, né, na hora de alterar o slide, vai e volta, vai sozinho, já era um motivo para deixar-la agoniada, nervosa. Ela nem se abalou, né? Claro, a Paula ajudou também, mas ela não se abalou com vai e volta, nada. Voltando agora, né, na avaliação. Parabéns, o trabalho está muito bem feito, o material, eu sempre falo com vocês que a gente, pós-pandemia, vive uma época, uma era do direito visual, visual law, que a gente chama. As coisas são visuais, mudou a mentalidade, mudou a forma como os profissionais da área vão explorar isso, e quem recebe também espera algo melhor do ponto de vista visual. Então, cada vez mais vocês têm que estar cuidadosos com isso. Pode ser para a faculdade, pode ser para o escritório de advocacia, pode ser dentro da AGU, dentro da MP, dentro de uma defensoria, onde vocês estiverem. Isso é importante, hoje é considerado. Tem cursos específicos até dentro da AGU de Visual Law, tá? Que é o direito visual. Apresentação, eu vou pelos quesitos, olhando cada um que você abordou. A apresentação foi ótima, o sumário foi ótimo, é o spoiler, né, do que ela vai falar, foi super completo, deu pra gente ter uma ideia de que ela ia falar sobre um monte de coisa. Aqui o tempo, eu esqueci de te perguntar, mas qual foi a sua programação? 20 minutos. Você falou menos, eu acho que deu 17 alguma coisa, em torno de 18. Depois, quando você estiver assistindo, confere. Mas parece que ficou bem dentro. Eu não acho que você deveria ter, se deu os 18 e você se programou para 20, não acho que faltou nada. Então, sinceramente, pode manter do mesmo jeito. Eu adorei o seu roteiro. E esse roteiro, cada vez que vocês forem preparar uma apresentação ou estudar para uma prova oral, a gente tem que ter técnica para fazer essas coisas. Então, o roteiro que você seguiu aqui, vocês devem puxar isso para vocês, para tudo, na hora de estudar. Quando a gente vai fazer uma prova oral,
às vezes é difícil a gente seguir uma concatenação de ideias, principalmente porque a gente conta com o lado do nervosismo também. O roteiro que a Samiri seguiu aqui, ele parte de uma lógica que trabalha conceito, ou definição, objetivos, pode ser princípios, aí ela vem para a base legal, para a jurisprudência, e no final ela traz pontos interessantes, algum aspecto importante e a conclusão. A gente vê um roteiro lógico de desenvolvimento. Trabalhar sempre que vocês forem estudar com essa técnica ajuda para lembrar cada ponto na hora da prova. Você vai estudar o conceito, elementos, princípios, conceito, requisitos ou elementos, princípios, polêmicas ou pontos importantes, etc. Se seguirem essa lógica ajuda demais. E você trouxe essa estrutura no seu trabalho, então ficou muito boa. A base legal você conseguiu seguir, assim, abranger todos os temas. Fica mais fácil e mais difícil avaliar. Eu tento não avaliar o trabalho de vocês pelo objeto dele em si. Para mim pouco importa se vai ser direito previdenciário, um tema que eu saiba ou que eu não saiba, se vai ser direito penal, se vai ser... Eu tento avaliar a apresentação de vocês olhando o conjunto. Mas é claro que é meio sem querer assistir a apresentação da Samiri de direito previdenciário de um ponto específico com que eu trabalho e não observar nenhum aspecto. Então, se ela falar alguma coisa errada, aquilo já vai acender um alerta para mim também. Então, ao mesmo tempo que às vezes escolher uma matéria de direito pode parecer mais fácil, por outro lado, dependendo de quem vai te avaliar, pode ser mais difícil, porque aquela pessoa pode saber alguma coisa a mais daquilo dali em relação àquele assunto do que seria se fosse outro, né? Então, se abrangeu de uma forma completa. E, de novo, o trabalho está visual. Apesar de ser uma aula, ela conseguiu fazer um material que está bastante visual. Está leve, ela escolheu tons neutros, está bem leve, mas ficou muito bem feito. Assistindo, teve até um slide aqui, eu marquei, eu não estou sabendo aqui onde eu escrevi, mas era um slide em que saiu com algum erro, ela corrigiu, o outro que falava das idades do cônjuge. Na hora dela falar, ela às vezes errava o número, mas o slide estava tão claro que a gente acompanhava o que ela estava falando e a gente conseguia enxergar e ver que foi só uma incorreção na hora de falar. Depois você vai assistir isso, Samir. Mas não prejudicou, assim, a gente viu que foi só um escorregão de falar, por exemplo, sei lá, 15 a 20, aí ela falava 15 a 25, um deslize. Mas estava tão claro o slide que a gente batia o olho, lendo e corrigia. Então não teve problema. Eu destaquei aqui o slide que você fez. Quem tem direito à pensão? Ficou muito bom, estava muito claro. Os requisitos, em vários momentos de texto, você conseguiu destacar em negrito. Eu marquei aqui que faltou o destaque quando você trouxe o aspecto mais interessante que você queria abordar do reconhecimento de paternidade socioafetiva. Tem alguns slides, acho que 2, com texto, e você esqueceu de fazer um destaque ou outro em negrito. Ainda que seja um slide, um assunto secundário na sua apresentação, colocou muito texto, faz o negrito. Nem que seja uma palavra. Teve um outro slide que você fez isso, destacando, acho que os requisitos, algo assim. Tá ótimo, destacou partes em negrito, o nosso olhar vai para o negrito. Isso te ajuda na hora de falar. Vamos imaginar que você pudesse esquecer de repente o que era. Só de você bater o olho no negrito, te lembra. É uma palavra que às vezes te traz a ideia toda de novo. Então te ajuda e ajuda a gente também para assistir. Ficou excelente a explicação do valor do benefício, de quem tem direito, duração do benefício. Nessa hora você fez uma correção sobre a grafia, né? Ela já se adiantou. Às vezes acontece do material que a gente faz, apesar de ser revisto, às vezes pode acontecer, sair com um erro material, faltou uma letra, ou sei lá, algum errinho. Ela fez a correção em tempo, não prejudica em nada.
Você falou sobre as mudanças na reforma da Previdência. Então, o ponto que ela escolheu tratar está atualizado. É outra coisa super importante de vocês fazerem. Quando vocês escolherem um tema jurídico para falar, pode ser um ponto de qualquer assunto de direito, sempre tomar cuidado de atualizar. Então, a informação ela tem que estar atual. Ela citou a jurisprudência, isso enriquece o trabalho de vocês. Eu marquei aqui em algum lugar, você fez a linha do tempo para explicar mudanças, alterações. Essa linha do tempo ajuda demais, enriquece o trabalho de vocês. A citação jurisprudencial, o uso de estatística, quando der para usar estatística, número, as pessoas prestam atenção nisso e enriquece o trabalho. Caso concreto, citar precedente, como ela fez, puxando um ou outro precedente do Supremo, citando um tema, tudo isso enriquece o trabalho de vocês. E quando eu falo estuda isso de novo, porque você já pensou se isso cai na sua prova oral de algum concurso no futuro, se for na área federal tem mais chance ainda de cair direito previdenciário, pode ser Defensoria Pública da União, pode ser Magistratura Federal, pode ser uma das 4 carreiras da AGU, pode ser Ministério Público Federal, em todos esses vai cair direito previdenciário. Já pensou se cai uma questão dessas e você sabe citar até precedente do Supremo, tema, polêmica, você fica afiado, é ponto garantido. Então, vale a pena demais. Eu falei que nesses slides da parte que você discute Supremo, vale a pena você marcar o negrito. E no final, a sua conclusão trouxe a opinião crítica pessoal, que é super importante. E eu adoro ver você saindo da neutralidade e assumindo uma posição. No seu caso, você ainda explicou as 2 posições que existiam sobre a matéria e você se filiou a uma delas, mas já mostrou que existia uma outra posição falando algo diferente. Quando vocês forem dar opinião pessoal, vocês precisam apresentar todas as correntes, todas as posições? Nem sempre, a decisão é de vocês. Se vocês ficarem muito seguras da opinião pessoal de vocês podem apresentar todas e fundamentem melhor a de vocês. Se vocês acharem arriscado apresentar as outras, apresentem só a opinião pessoal de vocês. Só a corrente a qual vocês estão se filiando, não precisa falar das outras. Mas você fez perfeito, não prejudicou em nada. O que eu queria destacar por fim, em relação à polêmica que existe hoje, e até falar para vocês que caiu na prova oral, só para complementar, porque fora o negrito de um ponto ou outro, de algo que eu tenha falado, está irrepreensível, não tenho nem o que modificar do seu trabalho. Mas polêmicas sobre esse assunto, eu não sei se você fez pelo livro do Frederico Amado. Eu acho que está no livro dele também, mas uma polêmica que aconteceu foi da discussão sobre, no caso do dependente filho maior inválido, se a invalidez tinha que ser anterior ao óbito ou se poderia ser posterior. E aí ficou decidido jurisprudencialmente que a invalidez daquele filho maior inválido tem que acontecer antes da morte. Outra polêmica em caso de pensão por morte, que já aconteceu. Tem prazo? A Samile falou de um jeito que eu acho que todo mundo entendeu. Vou deixar você falar primeiro. Ela apresentou os prazos legais, mas a pergunta que fica é, e se o dependente não respeitar aquele prazo, ainda assim ele vai ter direito? Se passar de 5 anos, seria prazo prescricional. Se passar de 10 anos, seria prazo decadencial. Ele vai ter direito ainda à pensão por morte? Quer responder? Bom, o que tem prevalecido é que sim, né? Ele ainda continua com o direito, porque entende-se que, assim, acredito eu que por a pensão por morte ser um direito constitucional, né, previsto na Constituição, ele não tem decadência. Exatamente. Hoje, mas a jurisprudência já divergiu em relação a isso daí. Então, hoje, o que é definido é para o exercício do direito em si, a gente não está falando de revisão do direito, é o pedido inicial do direito, não tem prazo decadencial. Então, foi outra polêmica. Pode ser abordado. Não precisa falar sobre isso, mas é interessante você saber. Você falou da comprovação
comprovação de dependência econômica, tirando o cônjuge e filho menor, filho maior inválido, pais, outros dependentes têm que ter comprovação de dependência econômica. E o que caiu na prova oral foi a condição do enteado menor de idade. Eu não sei se você chegou a ler isso, tá no livro do Frederico Amado também. O que é interessante falar que caiu na prova oral? O casal tinha o cônjuge sobrevivente, era um casal homoafetivo de duas mulheres, falava da idade da que sobreviveu, falava da idade que faleceu, falava sobre todos os requisitos. E as questões de prova, elas têm que trazer os requisitos, porque quando vocês estiverem afiadas na matéria, esses requisitos já vêm na cabeça de vocês. E quando vocês estiverem trabalhando com uma questão, você já tem que ter o olhar de lince para prestar atenção nos requisitos. Lembra que eu falei que prova do CESP tem os requisitos, vai ser check. Se vocês mencionarem certo cada requisito, o povo tá ganho. Não importa a forma, como vocês vão abordar, se vai ser melhor, se não vai ser melhor. Falou do requisito, de um jeito certo, vai ganhar um ponto. E o que interessa elas tinham, a que sobreviveu, né, o cônjuge sobrevivente, tinha um filho menor, que não era filho da outra mulher. Então era enteado da outra mulher, e era menor. E precisava abordar se ele teria direito à pensão por morte para dividir com a mãe, se seria vitalícia ou não. Nos dois casos a pessoa tinha que fazer a diferenciação. E o interessante eu perguntei se você chegou a ler alguma coisa de enteado. Sim, quer falar? Que o enteado, no caso, ele se enquadra junto com se fosse socioafetivo também. E o enteado se equipara a filho. Só que a diferença, o menininho era menor de idade. Se fosse filho, não precisava comprovar a dependência econômica, era menor de idade. Mas pela condição de enteado, tem que comprovar a dependência econômica, é a única diferença. Então isso foi a questão da prova. Poderiam ter explorado a questão da socioafetividade? Poderiam, seria interessante trazer esse aspecto também. Mas a sua apresentação, a sua aula hoje, já ia responder uma prova oral. Na verdade eram 5, eu acho, provas diferentes, matérias diferentes. Uma era previdenciário e seguridade social, um horário específico, ponto sorteado. Foi a aula de hoje da Samília. Quem tivesse assistido essa aula ia ter tirado uma boa nota na prova oral. Então parabéns, Samília, excelente. Passo agora para você e para suas colegas para saber se elas têm pergunta. Você, o que você achou de ter feito a pesquisa, de ter usado o Frederico Amado? O que você achou? Eu achei desafiador escolher, porque quando eu peguei para estudar direito de pensão por morte, eu percebi que não ia dar para falar sobre tudo. É enorme, não é? É muito grande, é muito requisito, e às vezes se você falar de um jeito jogado, essa questão do prazo de 90 dias, não dá para ninguém entender, faz uma confusão. Então eu percebi que eu ia ter que escolher. E aí eu falei, não, vou falar sobre o RGPS, que é o geral, vou falar de um regime próprio, por conta que acredito que vai ser mais fácil, vai dar para falar sobre o que acontece para a maioria da população brasileira. Então eu deixei de lado o regime próprio, servidor público e de militar, não falei. Essa foi uma decisão difícil e também achei muito, achei muito extenso, mas muita coisa, assim, você vai estudando e você falando, meu Deus, como é bom estudar isso daqui, por conta que você vai descobrindo muita coisa que acontece no dia a dia e você não faz ideia. Essa questão da morte presumida eu não sabia que assim funcionava. Por exemplo, a questão da má-fé. Eu não sabia que precisava restituir, não sabia que não precisava restituir no caso de boa-fé. Então foi muita coisa que eu descobri e é muito bom, né? Aprender e logo em seguida compartilhar também. E você sabia que tinha sido questão da prova oral de procurador federal do último concurso? Nossa, essa de morte presumida? Não, de pensão por morte que tinha caído na prova oral, sabia. você não sabe? Não. Então agora você já sabe. Eu Parabéns, fiquei um dia amiga. curiosa, porque a senhora nos deu uma alfinetadazinha nessa questão de reconhecimento, de paternidade. A senhora não chegou a falar, assim.
a senhora comentou pra gente mesmo ficar curioso e buscar pra trazer. Aí eu lembrei disso, eu falei, nossa, eu posso colocar aquele tema que a doutora tinha citado pra enriquecer o trabalho. E aí eu acho que deu certo, né? Porque Muito foi bom. um tema a mais. É interessante a polêmica que você apresentou no final com a posição em que a que ela se filiou, da questão da socioafetividade, da proteção. O maior problema que a gente tem é a quantidade de fraude. Então, até essa questão da idade do cônjuge foi por conta de fraude. Porque o que acontecia antigamente? Homens mais velhos simulavam casamentos com meninas novas para quê? Já estavam com o pé na cova, na beirada da morte, já sabiam que iam morrer, casava com a mulher novinha, garantia a pensão por morte para ela, vitalícia, que ela ia receber eternamente. E aí todas as vezes que a sociedade muda o comportamento para criar uma fraude, vem uma mudança legislativa depois para tentar corrigir aquilo dali. Gera distorção, começa a gerar injustiça, né? Que aí depois a gente fica pensando, nossa, coitada da família real que perde o ente provedor, que depois fica numa condição muito difícil, porque diminui demais o ganho da família, né? A gente viu agora, houve um corte de 50%. Então pensa num casal idoso. O idoso é o provedor. Vamos imaginar um casal tradicional. Ele morre, a mulher dele, que já está mais velha, que se acostumou, vai receber 50%. Né? Depois a questão da idade, tempo de casamento. Porque às vezes o idoso casava com a menina novinha 2 semanas antes de morrer. Já estava pé na cova mesmo e ela teria direito. Agora, com a mudança da lei, essas simulações passarão a ser dificultadas. Porque agora já exige 2 anos, né? Isso. 2 anos de casamento, né? Até 2 anos de casado. Aí só Casamento ou união estável, né? ou união estável. Falei. Nossa, mas esse negócio de, tipo assim, é bom pra não ter fraude, né? Mas, tipo assim, são várias idades aí, só vitalícia depois de 45. Um quadrinho, 45, né? Nem eu sabia isso direito. Nossa, tipo, E ela trouxe uma questão que para mim também foi novidade. Eu não sabia que o Supremo estava aceitando a ideia da comprovação da socioafetividade pós-mortem. Que significa, depois que a pessoa morreu, comprovar a socioafetividade, né? E isso é polêmico mesmo, porque imagina o tanto de tentativa de fraude. De pobre, ninguém vai ficar muito preocupado de provar a socioafetividade, porque está no coração, né? Não vai ter bem nenhum. O que importa, né? Comprovar vai valer para cada um que viveu, né? Que sentiu. Mas quando a pessoa é rica, isso faz, a que morreu, faz toda a diferença. E aí pode ter muito suposto filho que quer comprovar a socioafetividade por interesse financeiro. Nunca conviveu bem com o falecido pai, não tinha aquela relação de jeito nenhum, mas tem muito interesse econômico, financeiro, né, envolvido. Então, realmente, vai ser uma polêmica eterna, mas foi assim, ilustrativo se trazer um caso concreto pra gente pensar também, né? E também, às vezes, a gente só descobre que é o pai na hora do velório, né? Não é? Eu acho que foi bom. E essa questão, assim, se fosse... Porque também eu não quis me prolongar muito, mas para convencê-las ainda mais dessa questão, quando... Eu posso citar até um pouquinho da minha história. Quando meu pai faleceu, a minha mãe, ela viveu 26 anos de casamento, só que eles nunca oficializaram isso. Então, foi uma luta muito grande para minha mãe conseguir o reconhecimento e ganhar a pensão por morte, porque ela era totalmente dependente economicamente, né? E aí a gente achou estranho porque ela teve que fazer justamente uma declaração de casamento pós-morte. E aí ela se perguntava como isso daqui vai valer se não tem nem a assinatura dele e tudo mais, mas deu certo. E aí ela conseguiu, porque assim, nós somos vários, minha mãe tem filhos, e aí por conta disso, né, a gente também assinou, e aí deu tudo certo. Então eu entendo que no Brasil tem muito isso, infelizmente, as pessoas que ficam casadas de fato não oficializam, e muitas
muitas vezes até por questões financeiras, por causa de... tudo é muito, né? Tem as questões também de custas, enfim. E aí acaba essas pessoas ficando à margem, né? Mas eu vou fazer uma defesa aqui, Sim. gente. Eu sou parcial para falar disso. Quem não tiver condição, o casamento é de graça. Não podem incentivar as pessoas a formalizarem, porque é verdade o que você está falando. A formalização evita o problema. A informalidade gera um problema no futuro para quem fica. Para quem morre, não. Está tudo resolvido. Mas para quem fica, isso tudo daí é matéria de prova. Tanto no INSS como judicialmente. É prova, né? Para conseguir comprovar. Com licença, sua filha chegou. Ah, Mas ela vai esperar aqui ou não sabe? pode pedir para ela esperar aqui. Obrigada. Vamos parar então?